2h19, Matheus Meirelles aqui com a gente. Matheus, boa tarde. Boa tarde, Denise, e a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, fez um breve discurso na abertura da primeira sessão da Corte neste semestre, nesta quarta-feira. Ao retornar do recesso judiciário, a magistrada voltou a afirmar que é inaceitável qualquer forma de descumprimento das decisões judiciais. A fala vem no início de um semestre bastante movimentado no STF, que pode voltar a discutir a questão da prisão em segunda instância, que envolve dezenas de políticos, e a descriminalização do aborto. Vamos ouvir o recado da ministra Carmen Lúcia nesta quarta-feira. Brasileiros, de dificuldades, mas também de possibilidades. Eu desejo que nós todos, como cidadãos, como juízes, sejamos cada vez mais, como temos sido e nos encaminhado, responsáveis nas nossas competências com o Brasil, prudentes cada vez mais nas nossas decisões e principalmente comprometidos entre nós com um país no qual o Estado de Direito prevaleça, uma vez que é absolutamente inaceitável qualquer forma de descumprimento ou de desavença com que a Justiça venha a determinar. Carmen Lúcia lembrou que neste semestre completa-se 30 anos de vigência da Constituição Brasileira de 1988. Nesta quarta-feira, o plenário tem julgamento sobre a Comissão de Conciliação Prévia e a idade mínima para matrícula nos ensinos infantil e fundamental, um tema bastante importante para o governo federal. Nos próximos meses, ainda haverá discussões sobre o reajuste salarial dos ministros, tema polêmico diante da falta de empregos e dificuldade de retomada econômica, sobre o habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a discussão sobre o tabelamento do frete, um reflexo ainda da greve dos caminhoneiros. Em setembro, Carmen Lúcia encerra a passagem pelo comando do STF, dando lugar ao ministro Dias Toffoli no dia 12 de setembro. Com as eleições em outubro, ainda podem chegar à corte processos polêmicos julgados pela Justiça Eleitoral que resultarem na possível impugnação de candidatos, Denise. Ela falou em respeito às decisões da Justiça, né, Matheus? Mas a gente precisa ver as decisões polêmicas da própria Justiça que leva ao contraditório. Nós tivemos nessa semana mesmo a Procuradoria indo contra aquela decisão de liberação do ex-ministro Zé Dirceu. Então você vê que falta um entendimento da própria Justiça. E temos vários casos assim, não é? Tivemos aquela disputa recente para a liberação também do ex-presidente Lula, né? Então a gente vê que não tem uma posição fechada da indústria em relação da justiça em relação a vários temas relevantes, né? Exatamente, até a questão da prisão em segunda instância, a ministra Carmen Lúcia teve a oportunidade de voltar a pautar o assunto antes desse período eleitoral, só que ela preferiu não pautar, né? E acabou passando um momento que havia menos questões políticas envolvendo isso, e agora, com a prisão do ex-presidente Lula, fica mais personalizada essa discussão, então o tempo acaba ficando um pouco apertado e um momento muito complicado de se discutir esse tema, apesar de ainda ser bastante importante por envolver dezenas de outros políticos e outros condenados em todo o Brasil. E sempre fica aquele questionamento do envolvimento político dos ministros, não é? Porque nós vamos ter uma troca de comando do Supremo. Carmen Lúcia vai para a segunda turma, que é aquela que costuma liberar, porque os ministros que gostam mais de liberar presos, eles estão em maioria na segunda turma, e aí se imagina um posicionamento diferente, porque Carmen Lúcia vai para lá. Mas aí o que vai ser pautado tendo Dias Toffoli à frente do Supremo? Então se chega até esse ponto de insegurança quanto à isenção política das decisões dos ministros, né? Exatamente. A expectativa é que com o Dias Toffoli na presidência, o STF tente tirar um pouco, sair um pouco do foco, do enfoque de toda a discussão política, né? Ele tem um perfil mais apaziguador e deve ser o perfil nos próximos meses, a partir de setembro, do Supremo Tribunal Federal. Os advogados, as defesas desses políticos que têm usado da segunda turma para tentar decisões favoráveis aos seus clientes terão aí 40 dias, um pouco mais de 40 dias, para correr enquanto não há essa mudança no comando do STF e a ministra Carmen Lúcia mude de turma novamente, né, Denise?